Olá, paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o sermão profético mencionado pelo Senhor. Esse sermão está escrito nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Nós não encontramos esse sermão no evangelho de João. E lembrando que esse sermão profético é uma resposta à pergunta tripartida dos discípulos. Os discípulos perguntaram a Jesus, quando eles estavam no Monte das Oliveiras, eles perguntaram quando o templo seria destruído e que sinal haveria da sua vinda, lembrando que vinda não é o arrebatamento da igreja, e que sinal haveria do fim do mundo. E esse fim do mundo não se refere ao mundo cosmos, ao planeta. Mundo ali é era, ou seja, é uma pergunta tripartida. E como resposta a esta pergunta, o Senhor Jesus ele vai declarar o seu sermão que ficou conhecido como sermão profético, ou sermão escatológico, ou sermão do Monte das Oliveiras. Na aula anterior, eu falei que a primeira parte dessa resposta, desse sermão, Jesus ele faz uma descrição do período da grande tribulação. Naquela aula, eu li os textos no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Nessa aula, eu quero ler o mesmo sermão, a mesma resposta, só que no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, a partir do versículo 7. Lucas, ele vai dar detalhes, ele vai colocar alguns elementos que nós não encontramos, por exemplo, em Mateus e em Marcos. A partir do versículo 7, diz assim o texto. Lucas, capítulo 21. Perguntaram-lhe, Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele, Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E também, chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Lembrando que Jesus está descrevendo aqui esse período da grande tribulação. A grande tribulação vai ser um período logo após o arrebatamento da igreja e vai se iniciar um período tenebroso com o governo do anticristo, certo? E no mundo teremos dois grupos, os judeus e os gentios. Gentil é todo aquele que não é judeu. É interessante, a igreja não vai vivenciar esse período. Outro ponto muito importante, essa descrição da grande tribulação está sendo proferida para uma plateia judaica. Não esqueça que os discípulos eram todos judeus com mentalidade judaica, com expectativas judaicas. E não se passava pela mente deles o arrebatamento. O arrebatamento é uma doutrina que foi revelada ao apóstolo Paulo depois que Jesus foi assunto aos céus, depois do dia de Pentecostes, depois que a igreja iniciou suas atividades na terra. Então é importante esses pontos serem bem delineados. E Jesus continua dizendo, versículo de número 10. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Esse período aqui não é o momento em que estamos vivendo. Alguém pode falar, mas espera aí, nós escutamos falar sobre guerras, revoluções, epidemias, terremotos, fome em vários lugares. Sim, isso acontece há muitos e muitos anos no mundo, em várias partes do mundo. Porém, Jesus está descrevendo um momento bem específico, o momento da grande tribulação. E aqui ele continua dizendo, versículo 12: Antes, porém, de todas estas coisas,
lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas. Perceba, sinagoga é o local de reunião dos judeus. A sinagoga, que desde a sua origem, a sinagoga surgiu após o cativeiro babilônico. A palavra sinagoga significa estar juntos, reunidos juntos, que era liderada por um sacerdote, certo? Desde a sua origem. E Jesus está dizendo que eles vão ser lançados, eles vão ser perseguidos, e eles vão ser lançados nos cárceres. Eles vão ser levados à presença de reis e governadores por causa do meu nome, como diz aqui o versículo 12. Versículo 13. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Versículo 14. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Alguns desses eventos mencionados aqui pelo Senhor Jesus já aconteceram em vários momentos na história de Israel. Nós não podemos esquecer, por exemplo, do diácono Estevão, que foi assassinado, que foi martirizado. O primeiro mártir da igreja foi Estevão. E durante toda a história da igreja também isso aconteceu, não só com cristãos, mas também com judeus. O versículo 20, Jesus ele vai dar uns detalhes de alguns eventos que ocorreram no primeiro século. Perceba, diz assim: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então perceba que o alvo aqui dessa declaração é bem específico. Era o povo judeu, a cidade de Jerusalém. Essa descrição aqui feita pelo Senhor Jesus se concretizou com a destruição de Jerusalém no ano 70, em uma investida do exército romano, em que foi liderada pelo general Tito, filho do imperador Vespasiano, porque na década de 60 do primeiro século, no ano 66, os judeus se rebelaram, houve uma revolta dos judeus contra o domínio romano, Jerusalém foi cercada pelos soldados romanos, e durante 3 a 4 anos houve um sítio, houve um cerco na cidade de Jerusalém, até que no ano 70 esse cerco foi vazado pelo exército romano e a cidade foi tomada e o templo de Jerusalém foi destruído nessa investida romana. Então Jesus está descrevendo esse episódio, porém, esse episódio que já aconteceu, que é histórico, tem ressonância com algo que também vai acontecer no futuro. Porque durante a grande tribulação, o templo estará de pé novamente e Jerusalém será cercada na batalha do Armagedon, por exemplo. E no período da grande tribulação haverá uma grande perseguição contra o povo judeu, o povo de Israel. Ou seja, quando nós interpretamos profecias, nós aplicamos o que os especialistas chamam de a dupla referência. Uma referência histórica e uma referência profética. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 24, Jesus falou para os seus discípulos, para os judeus:
quando virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Nós sabemos que o abominável da desolação, que está lá no livro de Daniel, era uma referência a Antíoco Epifânio, que governou Judá, que governou Israel, num período bem anterior ao nascimento de Jesus. Então, historicamente, o abominável da desolação já viveu, já tinha existido, inclusive já tinha até passado. Não esqueça que Antíoco Epifânio, ele foi um governante não judeu, não israelita, já contrariando o que dizia a lei lá em Deuteronômio, porque para ser rei Israel tinha que ser hebreu, tinha que ser judeu. E ele fez uma coisa terrível para os judeus. Ele sacrificou uma porca dentro do templo de Jerusalém. Outra coisa que ele fez, ele colocou uma imagem do deus grego Zeus para ser reverenciada dentro do templo. É nesse momento que surge a família dos Macabeus, uma revolta judaica liderada por essa família para arrancar Antíoco Epifânio do governo, do poder. Então, o abominável da desolação que falou Daniel, ele já existiu, foi Antíoco Epifânio. Porém, o Senhor Jesus vai dar uma nova interpretação, um novo sentido. Ele falou para os discípulos em Mateus 24, quando virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, é uma referência profética para o anticristo, a besta do Apocalipse, que vai governar durante o período da grande tribulação. Quando o primeiro selo, lá de Apocalipse capítulo 6, for aberto por ordem do Cordeiro, que é o próprio Jesus, esse homem vai surgir no cenário mundial. É o cavaleiro do cavalo branco, que vai vir com uma coroa, com um arco, vencendo e para vencer. Vai ser um homem que vai ter um poder na sua mão, econômico, bélico, religioso, financeiro, enfim. Esse episódio de Mateus 24 e Lucas capítulo 21, esses textos nos mostra esse quadro da grande tribulação. E é interessante que, como diz aqui o versículo 22 de Lucas 21, estes dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. A grande tribulação vai ser o derramar da ira do Cordeiro sobre a terra, como está em Apocalipse capítulo 6. A igreja não vai estar nesse momento, porque a igreja nunca esteve e nunca estará debaixo da ira do Cordeiro. A igreja está debaixo da graça de Deus. Certo, meus irmãos? Então, nós lemos esses versículos. Aqui está uma descrição da grande tribulação. Aqui, quando Jesus fala que Jerusalém será cercada, e diz o versículo 24, cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem. É interessante, o tempo dos gentios é esse período que nós estamos vivendo. Jerusalém, durante toda a sua história, ela foi governada por pessoas de fora da nação. E vai se completar esse período com o arrebatamento da igreja.